Vinícius, bem-vindo. Obrigado, Fernando. Bom estar aqui com vocês. Vinícius, você é novo na Pivotal, mas já tem muitos anos na indústria. Eu já estou no mercado de televisão há mais de 10 anos, já passei por diversas das principais emissoras. E antes de vir para a Pebble, eu trabalhei na principal entregadora deles na América Latina, que é a Videodata. Vinícius, um case que tomou muito destaque nos últimos tempos tem sido o trabalho da Pivotal na RBS, afiliada da Globo em Porto Alegre. Queria que fale um pouquinho disso e explique quais são as diferenças e similitudes com o case do ano passado na AgroMais, quando abriram um novo canal da TV Bandeirantes em plena pandemia. Um dos canais da RBS, que foi o AgroMais, foi implementado totalmente de maneira remota. Foi uma demanda contínua deles, numa evolução de um sistema que eles já tinham. Eles já são clientes de longa data, então a parceria foi muito fácil, muito tranquila. A RBS é um projeto que abrange todo o estado, eles estão fazendo uma distribuição e eles já tinham feito a instalação de um site, precisavam dar continuidade, apesar da pandemia, pôde ser executado paulatinamente à medida que as medidas iam sendo liberadas, as equipes podiam viajar, mas uma boa parte do trabalho não parou por conta da pandemia, pôde ser executada de maneira remota. Isso foi essencial para que não se perdesse o investimento, nem o esforço de todas as equipes, tanto da Pebble, Videodata e RBS, para que isso acontecesse. Eu estava ouvindo você e estava pensando que a Pivotal ela funciona basicamente, desde que a conheço, com programas, com software, com playout na nuvem. A pandemia acelerou muitíssimo essa questão, acelerou muitíssimo e obrigou a muitos a produção remota. Quais são os principais lugares, os principais insights que a Pivotal pode trazer para as empresas, pensando ainda nos cases que já falamos, da RBS em Porto Alegre e da AgroMais, da TV Bandeirantes em São Paulo? Sim, muito importante. A Pebble se orgulha de ser uma empresa atualmente global e de estar no período de transição para um modelo totalmente remoto. Então, cada vez mais, a inclusão vai fazer parte de todas as equipes e de todo mundo. Então, a nossa presença vai começar a se expandir cada vez mais. Hoje, graças a Deus, eu venho para a empresa e tive a grata surpresa que já somos 4 brasileiros na Pebble, alguns fora do Brasil, outros aqui, sendo 3 no mesmo time que o meu, apesar de em funções diferentes. Então, a gente tem uma proximidade muito maior com os clientes aqui no Brasil, na América Latina, até por vivência, convívio, conhecimento direto e pessoal. E agora a gente consegue ver alguns pontos positivos que a pandemia pode trazer para esse modelo, que você não tem mais a barreira do fuso horário, né? Os projetos conseguem ser tratados e evoluírem independente da localidade geográfica. Isso também foi muito importante porque a gente pode se focar no desenvolvimento de novas soluções e até o modelo atual. Então, a Pebble já tinha alguns produtos focados na nossa própria plataforma, mas com acesso remoto. Isso só se intensificou e melhorou a evolução desses produtos durante a pandemia. Então, você vê uma presença muito grande, praticamente todos os sites que nós temos no Brasil já dispõem desse acesso remoto. Então, eles puderam fazer uma transição, tanto para operações quanto para programação, conseguir, nesse período de restrição em que ainda estava muito complicado ou muito reduzido o efetivo on-site, de dar uma continuidade ao trabalho, entendeu? Então, isso é muito importante. E a nossa evolução cada vez suprime todas essas dificuldades. De alguma forma, as implantações da Pivotal no Brasil e na América Latina estão sendo dessa forma? Ou seja, você está no Brasil, alguém está, não sei, na Argentina, ou no Peru, no México, e aí trabalham juntos e desenvolvem fora do site, ou seja, fora da empresa, com a empresa? Esse é o modus operandi? Sim. Nós temos uma presença grande de equipes de desenvolvimento fora da Inglaterra, na Espanha, na Croácia. Agora, recentemente, nós ampliamos a contratação do nosso time, nós estamos em constante evolução, então nós vamos ter engenheiros
no Oriente, já temos engenheiros no Oriente Médio, vamos ter agora na Ásia também. Então, assim, essa expansão é contínua e não devemos ter mais barreira geográfica. No que tange aos projetos, a gente tende a facilitar a adaptação e a implementação por conta de algumas limitações, porque quando se trata de televisão, não é só a questão do fuso horário, mas é o horário de disponibilidade. Então, isso daí fica cada vez mais fácil para você tratar, porque as equipes deles também já estão de forma remota. Alguns novos modos de trabalho tiveram que ser adaptados ou repensados. Uma questão muito comum no meu cotidiano é a gente fazer a previsão de horas de serviço dos engenheiros que vão estar executando os trabalhos. Em certos momentos, ou em muitos, atualmente, a gente tem a indisponibilidade de ter um engenheiro on-site. Então, é assistência remota. E não só pela questão da pandemia, mas pelas políticas individuais de cada país. Alguns países não permitem que pessoas oriundas de determinados outros países se desloquem. Então, isso ainda está complicando um pouco o tempo, mas você percebe que as empresas vêm se adaptando cada vez mais, vêm se dinamizando cada vez mais, mas está sendo bem aceito e a gente tem conseguido entregar bastante. Ano passado, a Pebble entregou mais de 200 canais e esse ano nós já colocamos cerca de 50 canais no ar. Apesar de tudo, a gente continua trabalhando e trabalhando bastante. Quando você fala de canais de televisão, aberto, TV paga. Aberto, fechado, IP, é uma gama de variedades muito grande. Eu não posso me dedicar exclusivamente a um modelo. A gente tem uma abrangência muito grande. TV aberta, TV fechada, IPTV, streaming. É possível playout remoto para todos? Ou há diferenças? O que a gente costuma dizer, Fernando, é que não tem uma instalação igual à outra. Então, até nos próprios sites que nós temos aqui, há alguma particularidade diferente de um para o outro. Vai um pouco da demanda e da característica de cada emissora, de cada programação, de cada produto. Alguns podem se adaptar facilmente a um modelo e outros não. A questão do IP é uma facilidade que está tendo agora, que está tendo uma busca muito grande, uma migração muito grande, mas a gente tem outros recursos de inserção de comerciais que têm sido muito buscados recentemente, nesses 2 últimos anos, porque isso facilita muito a sincronização remota de diversos canais regionais e canais nacionais. Vinícius, essa é a tendência do futuro? Microsites ou microserviços, pensando sempre em playout final? Sim, um bom exemplo é o projeto da RBS, aqui mesmo no Brasil. Começou com o Centralcast, virou um Remotecast, é um pouco híbrido dos dois, porque num determinado... eles têm uma flexibilidade com isso agora, que eles centralizaram alguns canais regionais, diminuíram o número de redes que eles tinham. No futuro próximo, eles vão poder fazer todo o controle nos horários de menor fluxo, centralizados no site central deles de Porto Alegre. Isso é uma perspectiva. Não necessariamente eles vão querer trabalhar dessa forma, mas se acontecer no futuro, é muito fácil. O programador local pode acessar o site central para fazer as alterações da própria casa dele pelo Pebble Remote. Então, isso facilita muito a adaptação muito rápida de novos fluxos. De certa forma, você cria um centro de controle. Isso seria um central CAS ou um centro descentralizado? Pensando ainda nisso, é possível ter os dois simultaneamente ou não? Você pode trabalhar das duas formas ou até de uma terceira forma. Você pode ter simultâneos, todos os sites trabalhando independentes, centralizado. Você pode transferir a operação para num horário de menor pico, você pode trabalhar com central, você pode ter todos respeitando a cadeia nacional. Isso vai daquilo que você queira fazer. O sistema é muito flexível, a gente consegue adaptar a novos fluxos, a novos equipamentos, a novas necessidades. Então, é como a gente fala, é a critério do freguês. Quem quiser pode desenvolver o seu próprio, nunca vai ser um igual ao outro. A gente sempre soma experiências
e acaba aumentando cada vez mais as capacidades. Estava pensando no case que você falava da RBS e pensava, filiada da Globo, 3, 4, 5 afiliadas em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul. Como que funciona isso? No caso da RBS, temos que redirecionar o sinal de São Paulo ou usa um controle único em tese, ou cada uma das afiliadas tem um controle e ambas e todas se redirecionam umas a outras? É uma possibilidade, isso pode ser executado. A Globo está fazendo um projeto também conosco para divulgação nacional, então eles constantemente vêm solicitando para a gente para fazer alterações para mudar os fluxos. Então, eles estão sempre dinamizando e atualizando aquilo que eles precisam. Então, a comunicação com as afiliadas se torna cada vez mais fácil porque eles têm os mesmos recursos e podem rapidamente incorporar recursos novos. Nesse caso, toda a comunicação interna é feita por rede IP. Não está restrito à rede IP. Eles podem fazer por rede IP, podem fazer por satélite. É bem diversificado conforme cada um dos sites, né? Cada um tem suas particularidades. Alguns têm a solução que a gente chama de Channel in a Box, que é um playout virtualizado. Outros têm um sistema mais tradicional, com changeovers. Alguns têm sistemas virtualizados de redundância de canais. Então, apesar de vários terem sistemas da Pebble, de certa forma, na identidade de cada um, nas necessidades dos seus workflows, eles são únicos. Mas nem por isso eles não deixam de se comunicar, de trocar dados entre si. Principalmente se você começa a expandir isso para transmissão em nível nacional de comerciais, por exemplo. Mas você me chamou a atenção para uma coisa. Na hora do Jornal Nacional, você faria uma transmissão para cada um ou uma única para todos? Em dado momento, eles vão saber que vai ter uma chamada que é nacional, eles passam para o local, voltam para o nacional, e eles podem ter exatamente um gatilho que vai avisar e vai disparar na ponta da cadeia quando ele tem que voltar para o nacional e quando ele vai colocar o local ou o regional. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, Fernando. Foi um prazer estar com vocês. Se a gente puder contribuir, a gente vai estar sempre à disposição de todos.